Amém. A paz do Senhor Jesus a todos. Boa noite. A gente então tá vindo num projeto aí, né, de falar sobre os ministérios, né? A gente já vem falando sobre os ministérios, a gente tá entendendo o que são os ministérios. A gente entendeu já que é Jesus quem dá o ministério, né? Não são dons, né? Quem dá os dons do Espírito Santo é o Espírito Santo, e quem dá os ministérios é Jesus, né? O Jesus distribui para sua igreja os ministérios. E hoje é o último ministério que a gente vai falar. A gente já falou sobre o ministério de apóstolo, já falamos sobre o ministério de mestre, de evangelista e de profeta. O último ministério que faltou a gente falar foi pastor, né? Vamos entender o que é pastor? A paz, Dorinha, amém. Vamos entender o que é pastor, né? Hoje em dia a gente fala muito sobre pastor, né? E as pessoas confundem muito o que é pastor, né? Então a gente já entendeu o que é ministério, né? Ministério não é, né, para o funcionamento do ateu, não é para funcionamento de quem não é igreja. O ministério é para aperfeiçoamento da igreja, isso a gente já entendeu, né? Então, os ministérios são levantados por Cristo para quê? Para que a sua igreja ande em perfeição, para que a sua igreja, né, ande em unidade de fé, né? Para que não sejam várias igrejas que falam coisas diferentes, né? Não seja uma igreja que fala uma coisa, outra igreja que fala outra, mas que seja uma igreja só, em unidade de fé, tenha a mesma fé, o mesmo entendimento, né? Não seja uma igreja, por exemplo, que entende que hoje não se cura mais, né? E outra entende que cura. Então, que seja uma unidade só de fé, que toda a fé de todo o corpo de Cristo funcione em conjunto, né? Todo mundo pense igual, né? Como um corpo mesmo de Cristo, um só corpo, né? Que trabalha em conjunto, né? A gente pensa no nosso corpo, o meu braço tem que trabalhar junto com minha perna, né? Eu não vou, quando eu for andar, né? Imagina, se uma perna minha quer andar e a outra não, né? Então vai ficar difícil de eu andar. Então meu corpo tem que trabalhar em conjunto, né? Então esse é o intuito do ministério. Os ministérios são para isso, para que o corpo de Cristo trabalhe em conjunto, em perfeição e em unidade, né? Que não fique que nem um louco, né? Igual eu andar na rua, imagina eu andando toda doida, né? Na rua. Então não, o corpo de Cristo tem que andar em perfeição, andar normalmente, andar para frente, não andar para trás, né? Tem que andar de pé e não andar engatinhando. Então é nesse sentido que existe o ministério, né? A gente já falou sobre isso. Então, para que existe um ministério? O ministério existe para perfeição dos santos, para aperfeiçoar os santos, aqueles que já estão para Cristo. Então, é para isso que existe o ministério. E Cristo distribui, né? Para ele conseguir equilibrar o seu corpo, ele distribui esses ministérios. É para todo mundo? Não, ele vai distribuindo conforme a necessidade do seu corpo. Então, alguns são levantados como mestres, alguns são levantados como apóstolos, alguns são levantados como evangelistas, alguns são levantados como pastores e alguns são levantados como profetas, né? Pode ser mais de um ministério? Pode, né? Cristo tinha os 5 ministérios, né? Eles vieram de Cristo. Então, pode ter mais de um ministério, sim, né? Mas todos os ministérios cooperam para quê, né? Todo esse ministério, os 5 ministérios cooperam para quê? Para o perfeito funcionamento do corpo de Cristo, né? Então, esse é o foco. Hoje a gente vai falar sobre pastor. A gente já entendeu, né? Se a gente para pensar nos 4 que a gente já estudou, eles não são separados, né? Eles se ligam, eles se relacionam, esses ministérios, né? O certo seria em toda igreja ter 5 ministérios, né? Isso seria o correto, em todo, não toda igreja, né? Mas todo templo, né? Em todo local aberto ali para a pregação da palavra de Deus, para evangelização, deveria ter os 5 ministérios, né? Porque para o perfeito funcionamento do corpo, tem que haver os 5 ministérios trabalhando em conjunto, né? Então a gente já viu isso. Eles trabalham em conjunto, trabalham juntos, então não existe um maior do que o outro. Então um não é mais importante do que o outro. O mestre não é mais importante que o apóstolo não é mais importante que o pastor, né? Hoje em dia a gente vê muito disso, né? As pessoas querem se dominar apóstolo porque apóstolo eles entendem que é mais importante que pastor, né? Apóstolo é mais importante que mestre. Não, a gente já viu isso, não tem nada a ver, né? Os ministérios são de igual importância, né? Os 5 ministérios trabalham juntos para o aperfeiçoamento dos santos e para o perfeito funcionamento da igreja, tá? Então, o que é o pastor? Que a gente tanto fala. Gente, é muito simples de entender o pastor. Eu acho o pastor o mais simples de se falar. Eu acho o pastor. Por quê? Realmente
é dito como um pastor de ovelhas. Pensa literalmente em um pastor de ovelhas. É nesse sentido que é um pastor de igreja, né? Um pastor da igreja, um pastor do corpo de Cristo. Ele é levantado no mesmo sentido de um pastor de ovelhas. Qual que é a incumbência de um pastor de ovelhas? O pastor de ovelhas, ele tem que guiar as ovelhas, né? Imagina, se as ovelhas forem andar sozinhas pelo pasto, elas vão ficar andando sem noção e elas vão acabar indo para um caminho que é perigoso. E naquele caminho tem lobo, né? E a ovelha não sabe disso. A ovelha não tem essa consciência de que naquele caminho tem lobos ali que vão devorar ela, né? E que ela vai morrer ali. Ela não tem essa consciência. Então, quem tem essa consciência? O pastor. Né? Então, o pastor tem essa consciência e ele tem que direcionar a sua ovelha, né? Então, pensa realmente na figura de um pastor com um cajado na mão, um monte de ovelhas assim, né? E esse pastor com esse cajado na mão guiando as ovelhas, né? Conduzindo as ovelhas assim para ficarem juntas, sempre reunidas. Por quê, gente? As ovelhas em bando, ela tem mais poder do que separados, né? Por isso que a gente tem que congregar, né? A gente tem que congregar sim, a gente tem que participar da congregação, né? E por quê? Porque ela tem mais força juntas, né? Então as ovelhas, o pastor vai conduzindo as ovelhas a ficarem juntas, porque juntas elas são mais fortes, né? É o nosso caso, a gente é mais forte juntos, porque um vai aumentando a fé do outro, um vai ajudando o outro ali na fé. Então as igrejas, as ovelhas, elas têm que ficar juntas. E o pastor tem que ir guiando. Tá vendo uma ovelha se afastando? O que o pastor tem que fazer? Com o cajado dele, tem que ir lá e colocar a ovelha junto com as outras ovelhas ali, né? Tem que ir conduzindo a ovelha. Aí, por exemplo, a ovelha tá num horário que é o horário mais quente do dia. Elas precisam beber. Elas estão com sede. Mas elas não sabem dizer que elas estão com sede. São ovelhas, né? Elas não falam, elas não sabem dizer. Mas o pastor, ele sente, ele sabe que tá no horário delas beberem água, né? Que elas precisam de água. Então, o pastor tem que conduzir elas até a água, né? Então, pensando figurativamente, o que o pastor faria, né? A ovelha não fala, o animal, né? A ovelha não fala. Então, ele sabe que aquele horário é o horário delas beberem água, porque elas estão com sede, é natural. Então, ele vai conduzir elas até onde tem a água para elas beberem, né? Chegou um determinado horário do dia que tá muito quente, tá muito sol. E aquele sol tá deixando elas exaustas. Elas estão cansadas, né? Naquele sol. Elas não falam, elas não vão saber isso, elas não têm consciência disso, né? Mas o pastor tem. Então o pastor vê que tá um sol muito forte, ele vai conduzir elas para onde? Para a sombra. Então vai pegando as ovelhas e conduzindo para a sombra. De repente, né, chega ali um lobo querendo devorar uma ovelha. O pastor vai e afasta o lobo, né? Ele dá até a própria vida para salvar as ovelhas, lutando ali com o lobo para que o lobo não venha destruir nenhuma das ovelhas, para que não se perca nenhuma das ovelhas, porque todas são importantes, né? Eu tô falando toda essa historinha pra gente realmente entender o que é ser pastor, gente, porque hoje há muita dificuldade da gente entender o que é ser um pastor, tá? É nesse mesmo sentido que eu tô falando, gente. Não é diferente, não. É nesse sentido mesmo. Eu vou ler na Bíblia, que isso é dito na Bíblia, tá? A gente já vai ler os versículos. Mas é nesse sentido, gente. É muito simples. O pastor, ele tem que cuidar das ovelhas, né? Ele tem que apacentar as ovelhas. Hoje em dia, infelizmente, a gente viu uma mudança, assim, no cenário, onde as ovelhas apacentam o pastor, né? Onde as ovelhas é que cuidam do pastor, a ovelha que ajuda o pastor, a ovelha que faz tudo pelo pastor, né? Mas a verdade é que não. É que o pastor tem que fazer tudo pelas ovelhas. O pastor tem que cuidar das ovelhas. O pastor tem que conduzir as ovelhas até a água da vida, né? A água viva. O pastor tem que conduzir a ovelha até a sombra onipotente de Deus. O pastor tem que conduzir a ovelha até o pasto de Cristo, né? Então é esse o sentido. O pastor, ele tem que se preocupar com a ovelha. O pastor, ele tem que guiar a ovelha para ver se ela não está indo por um caminho perigoso, né? Um caminho que vai levar à destruição, porque ela não tem discernimento, né? Principalmente as ovelhinhas novas, a gente vai ver que a Bíblia diz isso. Principalmente aquelas ovelhinhas novas, ou seja, aqueles recém-convertidos, né? Então, o que é o pastor, gente? O pastor é aquela pessoa que dá uma atenção especial,
que chega e pergunta se você tá bem, o que está acontecendo na tua vida. É aquele que aconselha, é aquele que orienta, né? É aquele que você tá ruim no seu casamento, tá tendo algum problema, você vai se orientar com ele e ele chama o seu marido também ou sua esposa e conversa com vocês dois para que fique tudo bem, né? Essa pessoa é o pastor. O pastor é aquele que tenta acalmar a ovelha tá exausta, a ovelha tá cansada, né? Mas o que o pastor vai fazer? Vai acalmar a ovelha, né? Vai dar sossego, vai dar sombra, né? Vai dar água quando ela precisar de água, vai dar sombra quando ela precisar de sombra, vai dar comida quando ela precisar de comida. Esse é o pastor, né? Não é difícil, sabe? Mas hoje em dia tem muita gente que se denomina pastor e não é pastor. A verdade é que as ovelhas é que cuidam dessa pessoa, né? Quando, na verdade, o pastor deveria cuidar das suas ovelhas. Eu vou ler hoje, aqui a gente vai ler, qual é a responsabilidade do pastor. Assim como o mestre, quando eu disse, né? Assim como os outros ministérios vão ser cobrados, né? Porque a Bíblia diz isso, né? Às vezes a gente quer ter um ministério. Eu quero ser pastora, eu quero ser mestre, né? Às vezes a gente quer muito uma coisa, né? Mas a gente não tem noção da responsabilidade que há por detrás daquilo. Essas pessoas que são levantadas em ministérios, elas passarão por um julgamento maior. Elas serão cobradas mais. Elas serão ainda mais cobradas do que os outros, né? E é isso que a palavra de Deus diz. E o pastor, ele vai ser cobrado por cada ovelha que passar debaixo do cajado dele. É isso que a palavra de Deus diz. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente às vezes se denomina pastor, se diz pastor, né? Mas toma cuidado, porque se você vai ser cobrado por cada ovelha que passou debaixo do teu cajado. Então, se alguma ovelha se desviou porque você não fez a sua função de pastor, não cuidou dela, não deu atenção a ela, não fez o que o seu ministério pedia, você vai ser cobrado, né? Então, tem essa questão. É a mesma coisa do mestre, né? O mestre vai ser cobrado. Você ensinou alguma coisa errada? Você vai ser cobrado, né? Então, foi dado o ministério de mestre, mas você tem que ter discernimento para ensinar corretamente, né? Senão, existem falsas doutrinas que foram lançadas por mestres, né? A Bíblia diz isso, Paulo diz isso. Na Bíblia existem pessoas que receberam o ministério de mestre, foram escolhidas como mestre por Cristo, mas começaram a ensinar errado. Né? Então é perfeitamente possível uma pessoa que recebeu um ministério e fazer errado o ministério que recebeu. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Muito zelo em cumprir o nosso ministério. Eu vou ler agora sobre o ministério de pastor. Quando terminar a aula, como hoje é a última aula que eu vou falar sobre os ministérios, na semana que vem a gente vai falar sobre diácono, vamos falar sobre presbítero e sobre bispo. Então, como hoje é a última sobre os 5 ministérios, eu vou finalizar hoje relembrando os 5 ministérios e como eles trabalham perfeitamente juntos no corpo de Cristo, né? Como o corpo de Cristo precisa dos 5 ministérios para funcionar em perfeição. Não é só pastor. O corpo de Cristo não precisa só de pastor. O corpo de Cristo precisa de todos os 5 ministérios para funcionar perfeitamente. E a gente vai falar sobre isso no final da aula de hoje, tá? Mas agora eu vou ler alguns versículos relacionados a pastor. Pastor de todos os ministérios foi o que eu disse. Eu considero o mais simples, né? É o mais simples de se entender. Eu considero que seja o ministério de pastor. É muito claro, né? Mas agora eu vou ler alguns versículos bíblicos que falam sobre pastor. No livro de Atos, Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, no versículo 28 a 30, diz um pouco sobre pastor, né? Quando a gente fala de pastor, às vezes a gente fica achando que pastor é pastor também de quem não é crente. Gente, não. Né, não. Você é levantado no ministério de pastor para a igreja. Não é para quem é ateu, não. Pastor não é psicólogo, né? Para falar com quem não é crente, para falar com todo mundo, não. Pastor, ele é levantado para auxiliar a igreja. A Bíblia diz isso. O pastor, ele é levantado para auxiliar o corpo de Cristo. Quem Cristo comprou com seu sangue.
Quem Cristo não comprou com seu sangue não é para... A missão do pastor não é ficar orientando essa pessoa. Até porque vai ser desgastante, né? Essa pessoa não se converteu ainda. Essa pessoa precisa primeiro se converter. Não adianta a pessoa ir lá falar com o pastor como se o pastor fosse um psicólogo, né? Ela precisa se converter. Se converteu, pronto, fala com o pastor, né? Mas primeiro se converte, né? Então diz isso em Atos 20, capítulo 20, versículo 28 e 30. Diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui tá falando, prestem atenção, deem atenção, né? Dê atenção ao quê? A vocês mesmos, para vocês não caírem, para vocês não pecarem, para vocês não deixarem, né, a salvação. Então prestem atenção em vocês, se atentem à vida de vocês e também se atentem ao rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos, né? A gente vai ver sobre isso semana que vem. O que é bispo? Bispo significa supervisor, né? Significa como se fosse um gerente, vai direcionando a pessoa, né? Então ele está supervisionando aquela pessoa. E o que o pastor é? O pastor é uma pessoa levantada por Deus para ser supervisor de outras pessoas. É nesse sentido mesmo, tá? Ele não é chefe, a Bíblia vai dizer sobre isso. Mas para vocês, pastores, tomem cuidado, não fiquem dominando as pessoas, porque vocês foram colocados como pastores, vocês acham que são donos das pessoas, vocês não são, né? Então há uma diferença. Mas eles são colocados como supervisores, né? Individuais, de cada pessoa individual, né? E esses pastores são colocados nessa função. Eles têm que supervisionar cada um individualmente, a vida de cada um, o que cada um tá fazendo, para onde cada um tá indo, o que tá acontecendo na vida de cada um. É nesse sentido mesmo, gente, né? Mas eles não são donos, é isso que a Bíblia vai dizer daqui a pouquinho, para eles terem cuidado, né? Porque eles não são donos, né? Eles são colocados como supervisores, mas não são donos da pessoa, né? Mas estão ali para supervisionar a vida daquela pessoa. Então aqui continua, né? Atendei por vós, né? Prestem atenção por vocês mesmos e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo constituiu vocês bispos, né? Vocês supervisores desse rebanho. Eles são supervisores do quê? Da igreja? Não, eles são supervisores de um rebanho específico, né? Então foi dado para eles um rebanho específico. Ah, Deus me deu duas pessoas. É um rebanho. Eu fui levantada para cuidar daqueles dois, né? É um rebanho que Deus me deu. E é nesse sentido, tomem cuidado, né? Vocês, com relação a vocês e com relação ao rebanho que o Espírito Santo deu para vocês, né, supervisionarem, para vocês cuidarem dessas pessoas, né? Então aqui continua: para pastoreardes a igreja de Deus. Ou seja, para ser pastor de quem? De ateu? Não, é para pastorear a igreja de Deus. É para pastorear quem já se converteu. Pastor, ele não tem que ficar ali orientando, aconselhando como se fosse um psicólogo quem ainda não se converteu. Quando chega uma pessoa ainda não convertida para falar com o pastor, que está tendo algum problema na vida dele, alguma coisa, ele não tem que trabalhar nessa pessoa como um pastor. Ele tem que trabalhar nessa pessoa como um evangelista. É isso que ele tem que fazer. Ele tem que fazer o trabalho de um evangelista ou um trabalho de um apóstolo. Ele tem que lançar sobre essa pessoa o quê? Não é conselho, não é orientação, não é ficar guiando ela, porque primeiro precisa se converter. Então, esse pastor precisa o quê? Falar de Cristo. Essa pessoa precisa primeiro se converter. Se converteu, creu em Cristo, né? Então, sim, agora eu vou começar a te guiar, vou começar a te orientar, vou começar, né, a cuidar de você em particular. É nesse sentido. Então, aqui continua. Para vocês pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o próprio sangue dele. Então, é para pastorear quem? Quem ele comprou. Quem não se converteu a Cristo, ele não comprou, né? A palavra de Deus diz que Cristo comprou só quem se converteu a ele. Quem não se converteu a ele, ele não comprou. Ele comprou só quem é a igreja dele, né? Então, o pastor tem que pastorear quem? Quem se converteu a Cristo, não quem não se converteu, né? Quem não se converteu, o pastor tem que fazer o quê? Como eu disse, evangelizar, né? Às vezes ele não tem um ministério ali específico de apóstolo, né? Mas ele tem que evangelizar, anunciar, né, as boas novas, né, fazer o ID, ele tem que falar. A pessoa creu, se converteu,
né, se arrependeu dos seus pecados, confessou a Cristo, creu, então sim, passou a ser um membro do corpo de Cristo, então ele começa a guiar aquela pessoa, né, rumo a ela receber o Espírito Santo, rumo a ela seguir o caminho, né, para não se perder e continuar nos caminhos de Cristo, é nesse sentido. Então aqui continua, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles, né? Então, lobos surgirão para querer, né, destruir o rebanho, querer até entrar, diz aqui, né? Entre vós penetrarão lobos vorazes, né? E o pastor tem que estar de olho nisso, porque existem lobos disfarçados de ovelhas ali no meio, para quê? Para disseminar ali entre as ovelhas e afastar as ovelhas do caminho real. E o pastor tem que ficar observando isso, né? Um pastor num pasto, a gente observa isso, né? Ele fica olhando o quê? Para ele não confundir se não existe algum animal ali que não é ovelha e tá ali se fingindo que é ovelha no meio das ovelhas, né? Então ele tem que observar isso, né? Então o pastor é isso, o pastor tem que estar atento a observar se alguém realmente não é, se essa pessoa não é, ele tem que conversar com essa pessoa para ela se converter, né? Para ela se converter a Cristo, tudo, porque senão essa pessoa que tá ali é uma laranja podre e pode apodrecer todo o restante, pode destruir todo o rebanho, né? É nesse sentido que tá falando aqui. Então aqui continua, e se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles, né? Então aqui Jesus já previa, né, que isso aconteceria para os pastores ficarem de olho, para não deixar que isso aconteça e eles continuarem supervisionando ali o rebanho que foi dado a eles. Em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, né, fala algo mais sobre o pastor. O pastor tem que conhecer muito bem suas ovelhas. Pensa assim, gente, num pastor realmente, de um pasto, né? O pastor de um pasto, ele fala, ele sabe. Ah, não, essa hora ela sempre deita. Ah, essa hora, essa ovelha é brincadona, né? Ela gosta de brincar, que ela gosta de correr. Ah, essa ovelha já é mais zangada, não gosto que chegue perto dela não, né? Então, você pensa num pastor de ovelhas, ele conhece as suas ovelhas, né? Ele sabe qual ovelha é mais mansa, qual ovelha não gosta que você chegue muito perto, qual ovelha que fica correndo lá no pasto, qual ovelha que chega a determinado horário dorme. Então, o pastor sabe disso com relação às suas ovelhas ali no pasto. E um pastor, né, dentro da igreja de Cristo, né, um pastor, um ministério levantado, ele tem que conhecer suas ovelhas. Ele tem que conhecer suas ovelhas. Ele tem que ter tanta intimidade ao ponto de conhecer essas ovelhas. Saber, sabe? Hoje ela não tá bem, ela tá estranha. Aconteceu alguma coisa com ela. Aí o pastor chega até a ovelha e fala assim, você tá bem? Eu tô achando que você tá meio estranha hoje, você tá meio quieta, tá tudo bem? Isso é um pastor, gente. Ele tem que conhecer as ovelhas. Ele tem que conhecer as ovelhas que ele tem. Não é simplesmente chegar lá em cima e falar, sabe, sobre a Bíblia, pregar. Não, ele tem que conhecer. Olha, a Maria tal, olha, ela não veio ontem. Olha, ontem você não veio, você tá bem, você nunca falta, não sei o quê. Isso é um pastor. Ele tem que conhecer suas ovelhas, ter intimidade com elas. E não só conhecer, gente, ele não tem que ter só intimidade ao ponto de saber, sabe, alguns detalhes assim, entender por sinais o que está acontecendo, mas ele tem que cuidar delas, né? Diz isso em Provérbios, capítulo 27, versículo 23, diz assim, procura conhecer o estado das tuas ovelhas e cuida dos teus rebanhos. E é isso que um pastor deve fazer. O pastor tem que conhecer o estado das ovelhas dele. Ele tem que entender o que está acontecendo com as ovelhas dele. Né? Ele tem que saber o estado delas, o estado emocional, espiritual, que ela não está bem. Né? Igual, por exemplo, vamos pensar aqui de novo, falando de uma forma figurativa, um pastor de ovelhas mesmo, um animal. Ele chega no pasto, né? Ele vê uma ovelha lá deitada. E aquela ovelha não é de ficar deitada. E ela tá o dia inteiro deitada. Mas ela tá com o olho aberto, tudo, mas tá deitada. Então ele sabe que ela não tá bem. Mas ela não fala. A ovelha não fala. Mas ele fala, não, ela não tá bem. Ela não é assim.
tem alguma coisa acontecendo, né? E isso é um pastor, isso é a função de um pastor, né? Conhecer sua ovelha, saber o que tá acontecendo com ela, não, ela não tá bem, né? E ir lá e cuidar, não é só bisbilhotar, né? Não é só falar, olha, ela não tá bem, hoje sair fofocando, né? Não é isso não que o pastor faz. O pastor é aquele que cuida, né? Então, além de ver que ela não tá bem, chega lá e falar, ó, tá tudo bem, o que tá acontecendo? Quer conversar? Pode contar comigo, né? Isso é um pastor. É quase um psicólogo, gente, parando para pensar assim, né? Mas só que é espiritual, né? Ele te traz um conforto espiritual, né? Em Mateus, no Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 9, versículo 35 a 38, fala também sobre o cargo do pastor. Os pastores, eles são levantados no corpo de Cristo para cuidar das ovelhas, para que elas não fiquem cansadas, exaustas, desanimem, sabe? Cristo tá demorando muito, tem muitas aflições nesse mundo, eu tô sofrendo muito, né? Então tá tudo muito difícil para mim, eu vou voltar pro mundo, né? Então, o pastor tá ali para quê? Para tirar essa exaustão das ovelhas, para cuidar delas, né? Para que elas não fiquem aflitas, para que elas não fiquem exaustas, para que elas não fiquem cansadas, né? Ele tá ali para conversar com elas, para reanimar elas, para relembrá-las, né? De que há um grande pastor, né? Que ele foi escolhido pastor, mas há um grande pastor acima dele, né? E conduzir essa ovelha até quem? Até o verdadeiro pastor, que é Cristo, né? Ao aprisco de Cristo, né? Ao pasto de Cristo, à sombra de Cristo, né? Então, é isso o pastor, a função do pastor. É ele cuidar dessas ovelhas que estão exaustas, que estão aflitas, que estão cansadas, né? Isso é o que o pastor faz. Gente, eu tô falando aqui, sabe, me veio uma coisa agora na mente, porque não é uma coisa superficial não que esse pastor faz, sabe? Porque hoje em dia a gente observa que pessoas vão vazias a templos religiosos, elas chegam lá, ouvem alguma palavra, né, ouvem meia hora de palavra e até saem de lá cheias. Animadas, né? Receberam ali um ânimo na autoestima delas, né? Alguma coisa ali. Mas foi algo superficial. Por quê? O que acontece hoje em dia? As pessoas vão, recebem essa palavra superficial, chegam em casa, começou o primeiro problema em casa. Brigou com alguém da família quando chegou em casa. Acabou de voltar do templo religioso, brigou com alguém. Começou a desanimar. Aí depois teve um outro problema. Começou a desanimar. Gente, no dia seguinte, aquela pessoa já tá desanimada de novo. Aquela pessoa já tá vazia de novo. Então, hoje em dia, infelizmente, tem sido criado, né, uma dependência onde as pessoas estão indo toda semana se encher, mas só que é um enchimento superficial. Então, quando chega em casa e tem o primeiro abalo, começa a murchar. Tem o segundo, murcha. Quando vê, tá totalmente murcho de novo. Aí precisa de novo, receba uma injeção de ânimo superficial de novo, dura uns 2 dias, final de semana eu preciso recarregar de novo. Gente, Deus não é isso. Deus não é isso. Jesus não morreu pra gente e ter com ele uma vez por semana. Deus não morreu pra gente sentir o Espírito Santo dele uma vez por semana. Jesus morreu para a gente sentir o Espírito Santo 24 horas por dia, a todo instante, a toda hora, a todo momento. Então, esse consolo que a gente tem que sentir não é por minutos, não é por horas, gente, mas é até a volta de Cristo. É nesse sentido, né? Mas, infelizmente, a gente tem observado isso, né? A verdade é que esse pastor, ele tem que acalmar essas ovelhas, tirar essa exaustão, essa aflição dessas ovelhas, não de uma forma superficial, não com 20 minutos onde elas vão embora e no dia seguinte estão vazias de novo, não, mas tem que ser um cuidado especial, né, com toda a igreja de Cristo. Por isso que eu falo com um trabalho completo, não é um trabalho só do pastor, é um trabalho do mestre, do apóstolo, do evangelista, do profeta, é um trabalho em conjunto dos 5, né? Porque não é uma coisa superficial. Aquela igreja tem que funcionar 24 horas por dia.
tem que funcionar todo dia, não só os domingos, né? Aquele corpo, aquele membro, né? Tem que funcionar como um membro do corpo de Cristo todos os dias, né? E infelizmente não está se tendo isso hoje em dia, né? Então, em Mateus, capítulo 9, versículo 35 e 38, diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, né? Então, mestre, a gente já ouviu, né? Então, Jesus fazia aqui o ministério de mestre, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, né? Jesus fazia o ministério de evangelista, pregando o evangelho do reino, e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo Jesus as multidões, ele teve compaixão delas, porque as multidões estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Ou seja, ovelha que tem pastor não fica exausta. Ovelha que tem pastor não fica aflita. É isso que está querendo dizer aqui. Então, se aquela ovelha está exausta, se aquela ovelha está aflita, ela está como uma ovelha que não tem pastor. Por quê? Porque o pastor está ali para acalmar a ovelha, ele está ali para apacentar a ovelha, né? Então, ele tem que tirar aquela aflição daquela ovelha, ele tem que tirar aquela exaustão daquela ovelha. A ovelha está exausta, conduz ela para ela beber água e ficar numa sombra, né? Mas é essa a função do pastor, é isso que ele tem que fazer, né? Então, aqui continua. Jesus, então, olhou para os discípulos, né, e falou: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Aqui Jesus está reconhecendo uma coisa. É muito difícil, gente. Eu tenho um ministério levantado e eu sei como é difícil, sabe? É muito serviço que tem. Muito. E são poucos trabalhadores, né? É muito trabalho que tem para fazer. E tem pouca gente trabalhando. E é isso que Jesus está falando aqui. O que Jesus está dizendo? Não, realmente, é muita gente aflita. É muita gente exausta. E tem poucos trabalhadores. Tem poucos pastores. E eu sei que vai sobrecarregar eles. Porque é muita gente para tão poucos pastores cuidarem. Então, o que eles têm que fazer? Se eles estão se sentindo sobrecarregados, eles têm que orar a Deus e pedir para Deus levantar mais colaboradores dentro do corpo de Cristo para ajudar. Porque o trabalho é grande, né? E é nesse sentido mesmo, gente. Não é fácil não, né? A carga é puxada, né? É puxada mesmo. A gente observa hoje em dia, né? Igual você vê muita gente sentada no banco. Tô falando sentada mesmo, gente. Tô falando templo religioso. É muita gente sentada no banco, só recebendo. Mas há muito trabalho para ser feito, né? E são poucos os que saem para trabalhar. São poucos. A maioria está sentada no banco recebendo. É isso que Paulo diz, né? Paulo diz mais para frente na Bíblia, Paulo fala: nossa, vocês estão ainda sentados recebendo a palavra de Deus como se fosse mamadeira, como se fosse leitinho. E vocês já eram para estar comendo comida sólida, já era para vocês estarem ensinando. E vocês ainda estão aprendendo, né? Vocês nunca saem dessa cadeira, só ficar aprendendo, vocês precisam começar a trabalhar. E é isso que tá falando aqui, é isso que Jesus está falando, né? Tem muito trabalho para ser feito, muito, né? Então, se você sente o peso do ministério, você sozinho, gente, não é fácil, sabe? O trabalho de pastor, né? Eu fui levantada para um ministério de mestre, né? Mas muita gente me busca para orientação como pastora. E pelo Espírito Santo, glória a Deus, eu tenho esse dom de orientar, de aconselhar, né? Mas, gente, não é fácil mesmo, é uma carga pesada, assim. Já chegou o dia de eu atender 4 pessoas em um dia, ainda preparar a aula, sabe? Ainda tem as minhas questões pessoais, tudo, né? Então, não é fácil, gente. Imagina a carga que é. E são assuntos sérios, graves. Igual já teve um dia que eu atendi 4 pessoas, 2 queriam se suicidar, sabe? As outras 2 também com uma depressão gravíssima. E, assim, é pesado, né? É pesado mesmo, gente. Tô sendo sincera.
sincera. E tem pouca gente para trabalhar. Tem pouca gente, né? A maioria só quer receber. A maioria quer estar todo dia ali sentado porque há uma promessa na vida dela que ela vai ficar rica, né? Infelizmente, né? Mas a Bíblia diz que quando você dá é que você recebe. Não é quando você senta que você vai receber, né? Mas é tão difícil, né? Hoje se deturpou tanto, né? Mas também, né? Então é sobre isso. A gente precisa, né? O pastor, ele precisa cuidar das suas ovelhas para que elas não cheguem à exaustão, para que elas não fiquem aflitas, gente. Ovelha aflita não tem pastor. Ovelha exausta não tem pastor. Porque uma pessoa que está em exaustão é porque ela não tem um pastor cuidando dela. Não tem. E por isso que eu digo, tem muita gente hoje que se denomina pastor, se diz pastor, se levantou como pastor, mas não pastoreia ninguém. Mas a Bíblia diz que essas pessoas serão cobradas e a cobrança vai ser grave. Deus vai cobrar por cada ovelha que passou pela mão dele. Cada ovelha Deus vai cobrar. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2, diz assim: pastoreai o rebanho de Deus que há entre vocês, não por constrangimento. Então, como é que o pastor deve agir? Como que ele deve pastorear o rebanho? Como é que eu vou cuidar das ovelhas? Não é por constrangimento. Eu não vou ficar constrangendo ninguém. Não é fazer ninguém passar vergonha. É isso que tá falando, né? Tem muito pastor que faz aí, né? A ovelha passar vergonha, né? E tá dizendo aqui, Pedro diz, olha, vocês devem pastorear o rebanho, né? Sim, mas não constrangendo eles. Não humilhando eles. Não fazendo eles passarem vergonha. Não expondo eles à vergonha. Não é desse jeito que vocês vão conduzir as ovelhas, né? O que mais diz aqui? Mas sim espontaneamente. Amém, João, Deus te abençoe, amém. Mas espontaneamente, né? Então, você não deve fazer por constrangimento, né? Você não deve impor nada, obrigar nada, não deve ficar constrangendo a pessoa, mas sim espontaneamente, né? Você deve fazer aquilo com boa vontade, né? Sem ficar com má vontade. A gente tem tanta má disposição, né? Má vontade ali, né? Não, você tem que fazer com boa vontade, espontaneamente, né? E aqui diz também algo muito importante. Você não deve pastorear o rebanho com ganância. Você não deve cuidar de ovelhas pensando no dinheiro. Essa mexe, né? Hoje em dia é o que a gente mais vê, né? Cuidar de ovelhas pensando no quanto vai receber de dízimo, né? De oferta, né? É isso que tá falando aqui. Você não deve pastorear o rebanho com sorte da ganância, mas sim com boa vontade. Ó, te falar uma coisa, quando eu comecei esse projeto, né, ensinando a Bíblia, falando sobre a Bíblia, vai fazer 2 anos, mês que vem, que a gente tá nisso. A gente tá no 9º livro já de estudo. Quando eu comecei, eu tinha 4 alunos. Sério, 4 alunos. Hoje tem mais de 20 mil. E o mesmo amor que eu tinha quando eram 4, eu tenho hoje, gente. Hoje eu não me empenho mais porque são 20 mil. Entende? E é isso que tá falando aqui. Igual o pastor, ele tem que cuidar bem das ovelhas dele, quer sejam 2 ovelhas, quer sejam 20 mil. O pastor tem que pastorear bem as suas ovelhas. Não pensando, é só 2, nossa, 2 vai me dar o que de dinheiro? Não vai me dar nada. 2, nem ofertam essas 2. São 2 pobres, né? Não, o pastor não é isso. O pastor não é isso. O pastor, ele não tá ligando para o dinheiro, ele tá ligando para aquela vida, para aquela ovelha, né? Então aqui continua. Também não devem ser dominadores, né? Eles também não devem se achar donos. Eles foram colocados para supervisionar a vida da pessoa, tá bom? Mas não é dono também. Eu tô mandando você fazer tal coisa, faz do jeito que eu tô, você não é dono. Você não foi colocado como dono dela. Ela não é sua propriedade, né? É isso que Deus está dizendo aqui.
nem também como dominadores dos que vos foram confiados, né? Então, pessoas foram confiadas a você para você ser o pastor delas, né? Então, Deus confiou algumas pessoas a você para que você recebesse o ministério de pastor sobre essas pessoas e você supervisionasse essas pessoas. Então, eu recebi o ministério de pastor e recebi de Deus a incumbência de cuidar de 5 pessoas. Né? Então eu tenho que cuidar dessas 5 pessoas, não me achando dona delas, né? Mas eu tenho que supervisionar a vida delas, eu tenho que mandar mensagem, tudo bem, como que você tá? Olha, eu vi lá no seu status, você fez tal coisa, ó, cuidado, isso não é o caminho certo, dessa forma você vai acabar se afastando de Deus, né? Isso sim, né? Sem constrangimento, sem coação, né? Mas com amor, né? Com cuidado. É nesse sentido, e não se sentindo dono também, né? E aqui continua. Antes, tomando-vos modelos do rebanho. Gente, pastor tem que ser modelo. Pastor tem que dar exemplo para a sua ovelha. O pastor tem que dar exemplo. E é isso que está dizendo aqui. Pelo contrário, né? Não se ache dono da sua ovelha. Você deve ser o exemplo para ela. Então aqui continua. Ora, logo que o Supremo Pastor Jesus se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Então não tenham ganância, não fiquem esperando nada em troca, porque quando Jesus se manifestar, quando Jesus vier, ele vai te dar a sua recompensa por você ter cuidado desse rebanho. Então cuide direito, né? Ele está dizendo aqui. Em Isaías, capítulo 40, versículo 11, diz uma coisa muito importante. Pastor é amigo. Ele tem que ser amigo. Gente, eu veio agora na minha mente uma coisa. Teve um lugar que eu tava indo, né? Um templo religioso que eu tava indo. E, gente, quando eu entrava lá, a pastora lá, né? A pastora do lugar, ela cumprimentava todo mundo, falava com todo mundo, sabe? E um dia eu encontrei ela no shopping. Gente, no shopping ela mudou, virou outra pessoa, sabe? Ela não queria falar comigo, me desprezou, sabe? E é isso que tá dizendo aqui, gente. Pastor é amigo, é companheiro, não é só dentro, né? Tem gente que é assim, né? Te trata bem dentro do templo religioso, quando tá fora não te dá nem bom dia, né? E é isso que tá falando aqui, não. Você tem que ser 24 horas por dia crente, gente. Não é crente só aos domingos, não é crente só durante algumas horas, né? Tem que ser crente cristão 24 horas por dia. Então diz assim: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seio. Então tá falando que o pastor tem que ter um cuidado especial com os novinhos. É um cuidado. Eu tô lendo vários versículos, João. Agora eu tô em Isaías 40, 11. Então, o que acontece? O pastor, ele tem que ter um especial cuidado aos recém-convertidos. Ele tem que levar o recém-convertido como se fosse um bebê de colo. É isso que está dizendo aqui. Ter um cuidado, sabe, realmente, sabe, gente, de ficar mandando mensagem, como que você tá, e como que foi seu dia, e como que você tá, e eu vou passar aí, tá bom? Eu vou orar sobre você. Você não vai vir pra cá hoje? É isso, gente. Os recém-convertidos, né, o pastor tem que levar eles como se fosse de colo. É isso que está dizendo, tem que ter uma atenção especial, tem que cuidar de uma forma especial, né, acompanhar de perto, porque é recém-convertido, então pode se desviar fácil, né? Não conhece ainda direito nada, então tem que acompanhar de perto. Agora vamos falar sobre a cobrança que se tem sobre os pastores, que virá sobre os pastores, né? Porque muita gente se diz pastor, né? E eu observo que muita gente se diz pastor e não é pastor, né? Mas se denomina pastor, né? E não cumpre o que o ministério de pastor exige. Então, a Bíblia diz que essas pessoas vão ser cobradas. A Bíblia diz que vai pesar para essas pessoas, né? Então diz assim, agora a gente vai ler Jeremias, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: ai dos pastores
que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz Deus. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vocês dispersaram as minhas ovelhas. E o pior que é verdade, né? Existem pastores que, ao invés de cuidar das ovelhas, ao invés, né, de fazer com que as ovelhas não fiquem aflitas, não fiquem exaustas, eles acabam dispersando as ovelhas. As ovelhas acabam falando, não vou vir mais aqui não, não, tô embora, né? Começam a se afastar, né? E é isso que está dizendo aqui, ai daqueles, né, que fizeram as minhas ovelhas se dispersarem. Ai daqueles que afugentaram as minhas ovelhas, né? Fizeram minhas ovelhas fugirem. E aqui continua, e delas vocês não cuidaram. Tem muita gente que é assim, né? A gente observa, né? Eu já vi isso muito, eu já passei por isso muito, né? Teve um caso até uma vez, me mandava sempre mensagem, o pastor me mandava mensagem, sabe? Quando era para cobrar alguma coisa, quando era para pedir dinheiro, quando era para fazer qualquer coisa assim, me mandava mensagem. E no momento que eu precisei, ele nunca me mandou. Teve uma época que eu perdi meu filho, e eu tava em casa, ele sabia disso. Ele não me mandou uma mensagem. Mas quando era para pedir dinheiro, para fazer alguma coisa assim, ele me mandava mensagem. E isso não é o trabalho de um pastor. O pastor, ele tem que cuidar das suas ovelhas. Ele tem que cuidar principalmente daquelas ovelhas que estão entrando em exaustão, que estão aflitas, né? Ele tem que cuidar dessas ovelhas. Mas, infelizmente, a gente observa hoje muitos pastores gananciosos, né? Como a gente leu. E é isso que está dizendo aqui. Ai de vocês. Ao invés de cuidarem das minhas ovelhas, vocês fizeram com que elas nunca mais voltassem lá. Porque elas falaram, não, eu não quero voltar nesse lugar. Quando eu preciso, ele não tá nem aí. Né? Ele me manda mensagem só para me cobrar, só para pedir dinheiro. Mas quando eu precisei de uma palavra, ele não me mandou. Sério, gente. Eu fiquei internada muito tempo. Eu fiquei 1 mês e pouco internada, sabe? Tive um processo infeccioso para dar perda do meu bebê, tudo. Me mandando mensagem, cobrando dinheiro. E não mandou uma oração. Não perguntou como eu tava, não fez nada, sabe? Então é muito difícil. Hoje em dia as pessoas se denominam pastores, pastor. Mas será realmente que é pastor? Será realmente que você está fazendo o que um pastor faz, né? Então aqui continua. Mas eu vou cuidar de castigar vocês. Eu vou cuidar de castigar a maldade que vocês fizeram, diz Deus. Eu mesmo vou cuidar das minhas ovelhas. De todas as terras para onde elas fugiram. Essas ovelhas que vocês fizeram fugir, eu vou cuidar delas. E eu vou fazer elas voltarem para o meu pasto, que vocês fizeram ela fugir. E eu vou dizer que essas ovelhas vão ser férteis. Vão gerar outras ovelhas. Gente, isso aqui é uma linguagem espiritual, né? Elas vão ser férteis para ganhar mais pessoas para Cristo, né? Eu vou fazer com que essas ovelhas que haviam fugido porque você fez isso, pastor, elas voltem para o meu pasto. E elas vão ser tão férteis que elas vão trazer mais ovelhas. E elas vão se multiplicar. E eu levantarei sobre elas pastores que realmente as apacentem. Eu vou levantar sobre elas pastores que vão cuidar delas. Pastores que vão, né, ajudá-las, que vão dar ali atenção a elas, que vão tomar elas nos braços e conduzi-las. Eu vou levantar pastores assim. Então aqui continua, e elas jamais temerão, nem se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor, né? Então aqui a gente finaliza, gente, essas passagens que tem, fala mais sobre pastor, né? Então pastor de uma forma bem clara, é essa figura realmente de um pastor de ovelha animal. A gente imagina que o pastor de ovelha animal faz para as ovelhas animais, é o mesmo sentido.
Só que são pessoas, né? Mas é o mesmo sentido, tá? Então, ele é levantado, né, no corpo de Cristo como supervisor realmente. Ele é levantado como um supervisor de pessoas, né? Mas é lógico que não é do corpo inteiro, gente. Não, aquela pessoa, eu ficar responsável por 20 mil pessoas, não dá, né? Então, é um número ali, provavelmente, né, que dê. E se você acha que é muito para você, né, o que foi dado, então você ora a Deus pedindo ajuda ali para que pessoas sejam levantadas para te ajudar. Mas ele é levantado como supervisor mesmo, né? Então ele tá ali para supervisionar aquelas pessoas, ver como que tá a vida daquelas pessoas, o que elas estão fazendo, para onde elas estão indo, nossa, o que elas estão fazendo, o caminho como que tá a situação delas, a vida delas, né? Então o que ele faz? Eu anotei aqui, né? O pastor cuida, o pastor supre as necessidades da sua ovelha. A ovelha tá com sede, ele vai dar água. A ovelha tá com fome, ele dá comida, né? A ovelha precisa de sombra, ele leva ela até a sombra. A ovelha precisa pastar, ele leva ela para o pasto. Não é a ovelha que ajuda o pastor, é o pastor que ajuda a ovelha, né? Hoje em dia a gente vê a ovelha ajudando o pastor, né? Mas é o pastor que ajuda a ovelha, né? Então, o pastor, ele provê um pasto, né? Um pasto bom para sua ovelha, né? Mas o pasto já foi providenciado por Cristo, e o pasto é ele, a gente conduz ele até a ovelha até o pasto de Cristo, né? Ele apacenta, então o que ele faz? Ele faz aquela ovelha ser cuidada, né? Que aquela ovelha não entre em exaustão, não entre em cansaço, não fique desanimada, não desanime de tudo e entregue todos os pontos, né? Então o que ele faz? Ele orienta, né? Aquela pessoa que orienta as ovelhas, tudo, né? O que ele deve fazer, como que ele deve seguir, o que deve acontecer, né? Ele serve, gente. Ele não é servido. O pastor não é servido pelas ovelhas. O pastor, ele serve as ovelhas. Ele não deve ser ganancioso, a gente já falou sobre isso. E ele deve dar o que é necessário para as suas ovelhas, né? Então, gente, agora para relembrar, tá? Para finalizar a aula de hoje, para relembrar, a gente já falou sobre os 5 ministérios, né? Hoje é a última aula sobre os 5 ministérios. A gente já falou sobre apóstolo, né? Então, a gente lembra que os 5 ministérios foram levantados por Cristo, são levantados por Cristo dentro da sua igreja, né? Então, quem é que recebe os ministérios? Quem já é crente. Precisa ser cristão e precisa ter o Espírito Santo dentro de si, né? Então, você recebe o ministério conforme a vontade de Jesus. Tem gente que recebe, tem gente que não recebe. Não é todo mundo que vai receber, né, o ministério. Senão seria uma bagunça, né? Então, não são todos que são pastores, não são todos que são mestres, né? Então, Jesus levanta dentro do seu corpo 5 ministérios e distribui no seu corpo ali os 5 ministérios. Para quê? A gente já viu isso, né? Na primeira aula a gente leu que é para que haja o perfeito funcionamento do corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo ande em perfeição, para que os santos que compõem o corpo de Cristo se aperfeiçoem e para que o corpo de Cristo ande em unidade de fé, né? Para que uns não tenham uma fé, outra fé, outro pense de um jeito, outro pense de outro. Não, eles têm que pensar igual. Né? O corpo de Cristo é isso, né? É igual, eu tô nadando, tô numa piscina, tô nadando. Meu corpo inteiro tem que entender que eu tô nadando. Então, meu corpo inteiro tem que trabalhar para eu nadar. Imagina se minha perna não quiser trabalhar para eu nadar, se meus braços não quiserem trabalhar para eu nadar, né? Então, meu corpo inteiro tem que andar em objetivo daquilo, né? E é isso. Os 5 ministérios são levantados para isso, para que o corpo de Cristo trabalhe, né, de uma forma perfeita. Por exemplo, uma pessoa, a gente pensa, a igreja é o corpo de Cristo, é uma unidade só, é um corpo só, né? Então, a gente imagina o quê? O corpo de Cristo andando pela rua. Ele tem que andar reto, gente, ele tem que andar reto, sem mancar, andar para frente, andar em perfeição, né? Então, é isso. Então, os 5 ministérios são levantados para que o corpo de Cristo se movimente em perfeição, para que o braço se movimente normalmente, a perna. Imagina, se eu andar uma perna, não quiser andar, vou arrastar de uma perna, né? Não. O corpo de Cristo tem que trabalhar em perfeição. Então, para que não haja, né, uma loucura e cada um tem uma fé diferente, cada um fale uma coisa diferente, né? Cada um age de uma forma diferente, Cristo levanta 5 ministérios
Para quê? Para eles guiarem a igreja. Esses 5 ministérios realmente eles guiam a igreja. Guiam a igreja para onde? Para o perfeito funcionamento dela, para a perfeição dos santos que compõem a igreja, né? Para a perfeição dos membros do corpo de Cristo. Então esses 5 ministérios estão ali trabalhando em conjunto para que a igreja seja perfeita. Para que não haja divisão dentro da igreja, mas que ela seja um corpo só, que ela seja um pensamento só, que ela seja um entendimento só, que ela seja uma fé só, né? E que ela ande no mesmo objetivo. Minha perna tá indo para frente, então minha perna esquerda também tem que ir para frente. Imagina se minha perna esquerda vai para frente, minha perna direita vai para trás, né? Então tem que meu corpo para frente. Então é nesse sentido, os 5 ministérios são levantados ali para que o corpo de Cristo trabalhe em perfeita condição, né? Que os santos sejam aperfeiçoados. Então o apóstolo, como a gente viu, é quem? O apóstolo é aquele que lança os fundamentos, né? Aquele que lança os fundamentos da fé. Ele fala qual é a base, né? Ele, sabe, uma construção civil, né? Você constrói a base, não é? O sustento, assim, para que aquela casa não caia, né? Não tem a base ali, onde toda a estrutura vai ser levantada? Se não houver aquela base, a estrutura cai, né? Isso é o apóstolo. O apóstolo, ele lança a estrutura, ele lança a base da fé, né? Então, ele lança toda a base da fé ali, né? As pessoas creem naquilo que ele falou e então, né, as pessoas se convertem, né? Se convertem, um número grande de pessoas se convertem, só que esse apóstolo, normalmente, ele tem missões. Então, ele não vai ficar parado ali e continuar pregando naquele lugar. Ele normalmente vai para outros lugares, vai abrindo em vários lugares. E quem é que vai acompanhar de perto aquele lugar que foi aberto? Não é o apóstolo. Geralmente, o apóstolo vai naquele lugar e prega o fundamento. A pessoa recebeu o fundamento, ele vai para outro lugar e lança o fundamento em outro lugar. Ele vai lançando os fundamentos, a base, nos lugares, né? Então, com os fundamentos lançados, as pessoas se converteram, né? Ali começa o trabalho do corpo de Cristo. As pessoas, né? Os membros começam a trabalhar ali no corpo de Cristo. E então, né, eles começam a trabalhar ali, aí são levantadas pessoas para aquele lugar, né, para continuar o trabalho do apóstolo naquele lugar, né, então são levantados ali presbíteros, né, para auxiliar ali, a pessoa que tem o ministério de mestre vai ter que ir lá para ensinar toda a palavra, né, um pastor precisa estar ali para cuidar daquelas ovelhas, né, o evangelista também tem que estar ali, por quê? Porque pessoas que não conhecem a Deus, não ouviram o fundamento, vão lá ouvir alguma coisa algum dia. Ah, deixa eu ver o que está acontecendo aqui. A pessoa nunca ouviu. Então, precisa ter um ministério de evangelista ali. Precisa ter um evangelista ali para pregar, né? Então, é nesse sentido, né? Precisa ter um profeta também. Aquele corpo tá andando errado, tá pecando, tá fazendo tal coisa que tá levando para um outro caminho. Precisa ter um profeta, um ministério de profeta ali para corrigir. Para falar, ó, vocês estão errados, vocês precisam mudar, né? Então é isso, para o perfeito funcionamento do corpo de Cristo, precisa ter os 5 ministérios. Precisa, não tem jeito, né? Geralmente o apóstolo vem e lança o fundamento, mas pode ser que realmente, né, um apóstolo não tenha chegado ali, pode ser realmente que venha um evangelista, seja aberta ali a igreja, tem o pastor, tem o mestre, né, tenha o evangelista que pregou, né? E assim eles conseguem continuar o andamento. Por quê? Porque o profeta também lança fundamentos e o mestre também lança fundamentos, né? Então os fundamentos da fé também são lançados pelo mestre, também são lançados pelo profeta, né? Então dá para fazer esse trabalho também, né? Não tem problema. Então o apóstolo é isso. O apóstolo é aquele que lança os fundamentos, normalmente é aquele missionário, né? Ele vai no lugar, mas ele não fica naquele lugar, né? Ah, eu vou abrir um templo aqui, vou ficar conduzindo as pessoas aqui, todo dia lá pregando para essas pessoas. Não, ele não faz isso normalmente. Ele vai lá, lança, né? As pessoas creem, se convertem e ele vai embora e deixa alguém ali responsável. Fala, olha, eu tô tendo que ir para outro lugar, eu vou pregar em outro lugar agora os fundamentos da base cristã. Então você fica aqui responsável por esse corpo de Cristo, né? Por esses membros e você continua ensinando, né? Então são levantados ali pessoas com os outros ministérios para ir terminando o trabalho do apóstolo, né?
Outro ministério que a gente viu já é o ministério de mestre, né? Então, o ministério de mestre é muito importante, né? O mestre ensina para quem já é convertido. O mestre não ensina para quem é ateu, né? O mestre ensina para quem já se converteu. É muito interessante porque existem muitas pessoas, já aconteceu isso quando eu dou aula, né? Eu dou aula sobre a Bíblia, é um estudo cronológico, então eu ensino a Bíblia inteira. A gente está no 9º livro de estudo. E às vezes sempre aparece um ou outro e fala para mim, fala sobre a salvação, fala sobre Cristo, né? E igual hoje eu falei sobre o roubo da Arca da Aliança pelos filisteus, né? E, não, gente, eu tô falando, a mensagem tá na palavra. E as pessoas não entendem. Igual esse trabalho que eu faço, né? Eu recebo o dom de mestre. Então, esse trabalho que eu faço é para quem? Para quem já é convertido. Se você já foi convertido, você já recebeu a palavra da salvação. Então, o que eu preciso falar para você? O restante da palavra, é o que a palavra de Deus diz, né? Jesus disse isso. Toda a escritura fala acerca de mim. Então, Paulo disse isso também. Toda a palavra é útil para ensinamento. Então, eu posso não estar falando sobre a salvação, mas eu estou falando sobre, por exemplo, a falta de fé. Eu estou falando, por exemplo, sobre o pecado de desobediência. Então, algum ensinamento nas histórias ali tem. É isso que Paulo diz, né? Então, não é assim, você só vai falar de Cristo. O mestre, ele é levantado exatamente para isso, para mostrar quais ensinamentos que há. Então, por exemplo, a passagem sobre Ana, há um ensinamento ali. Então, os mestres, eles são levantados para eles mostrarem esses ensinamentos. Às vezes a pessoa lê e ela não entende o que eu vou absorver disso, né? Até os 12 espias, no dia que eu expliquei sobre os 12 espias, tem ensinamento sobre aquilo. Toda a Bíblia, gente, até genealogia, se você parar para pensar, dependendo da genealogia, tem ensinamento na genealogia, sabe? Então, toda a Bíblia, ela tem ensinamento, nada é inútil, né? Nada tá ali à toa. Toda a escritura é útil para ensino. E é isso que é o trabalho do mestre. O mestre, ele pega a escritura inteira e mostra pra gente qual é a utilidade daquilo, o que eu tô aprendendo com aquilo. Igual hoje. Hoje eu ensinei sobre a Arca da Aliança roubada pelos filisteus. Eu falei sobre o quê? Sobre o peso da glória de Deus. Eu falei sobre, né, a capacidade do poder de Deus, mas há um requisito para que Deus manifeste o poder dele, né? O requisito é a santidade, né? Só vai ver a manifestação de Deus quem tiver em santidade. Sem santidade é impossível ver a Deus, né? Então há um ensinamento, né? E essa é a questão. As pessoas precisam entender isso, né? Mas como a gente viu, o mestre ensina para quem já é convertido. O mestre não está ensinando para quem não se converteu, né? E é esse o trabalho do corpo. Vocês estão vendo como trabalha o corpo de Cristo, os ministérios, né? Então o apóstolo chega em um lugar, lança os fundamentos e ali, com base naqueles fundamentos, aquela estrutura que ele lançou, vai ser criado um corpo ali, né? O corpo, vai ser erguido membros do corpo já de Cristo, né? Então, ele lançou a estrutura ali, a base. Então, não vai vir alguém depois e falar uma coisa diferente e aquilo vai derrubar. Não, ele lançou a base. Então, sobre aquela base daquele apóstolo é que tem que ser edificado, né? Tem que ser erguido o edifício. É nesse sentido. O mestre, né? Então, a pessoa já se converteu. A pessoa já conhece a palavra da salvação. Mas basta ter fé? Não. Basta eu crer em Jesus? Gente, até Satanás crê. Tiago diz isso, né? Fé até Satanás tem. Satanás e os demônios também creem em Deus, né? A diferença é o conhecimento da verdade. A diferença é a obediência, né? Ao conhecimento da verdade. Então, não basta ter fé. A gente precisa conhecer a verdade, né? Então, o papel do mestre é esse. É falar tudo que está escrito na escritura segundo os ensinamentos que cada parte da escritura nos dá. Cada história ali na Bíblia nos traz um ensinamento, né? Então, o outro ministério que a gente falou, evangelista, também tem um trabalho ali no corpo de Cristo. Você vê que o negócio já vai estar funcionando, né? Então, o apóstolo veio, pregou os fundamentos, chega o mestre e começa a explicar para aqueles crentes que se converteram. Começa a explicar a Bíblia, dando ensinamentos ali, porque não basta só crer. Então, você vai ensinando ali conforme o que vem na Bíblia, toda a Bíblia tem ensinamento, você vai ensinando. E o que acontece?
tem o ministério de evangelista. Por quê? Porque vão chegar novas pessoas nesse lugar. As pessoas vão ficar curiosas, vão falar, não, o que tá acontecendo ali? Ai, eu conheci tal pessoa, a pessoa falou que tá diferente, eu tô vendo que a vida dela tá diferente, eu queria saber. Então, precisa ter um evangelista ali, né? E o que o evangelista faz? A gente já falou. O evangelista prega para quem ainda não é crente. Né? Então, não é o mestre que vai ensinar para quem não é crente. O evangelista é que vai falar para quem não é crente. O apóstolo é quem vai ensinar para quem ainda não é crente, vai pregar os fundamentos, né? Mas o mestre vai ensinar a palavra inteira, né? O mestre, ele conhece a escritura inteira e ele sabe os ensinamentos da escritura inteira. E o evangelista vai fazer o quê? Vai converter as pessoas. Então, o evangelista vai fazer o quê? Vai pregar a mensagem da salvação. Então, isso que esse rapaz falou que eu devia fazer, quem é que faz? É um ministério de evangelista, né? Então, o meu propósito não é esse. O meu propósito é realmente o ministério de mestre com o ensino da palavra para quem já é convertido, né? Então, pode ser realmente que alguém que não se converteu ainda me ouça falando e amém, se converta. Às vezes, sempre que dá, eu falo sobre a salvação. Mas o propósito não é esse. O propósito é o ensinamento da palavra, né? Então, o evangelista não. O evangelista já é um propósito de evangelização, de conversão. Então, ele vai falar o quê? Sobre a mensagem da salvação. A gente viu também sobre profeta. O que é o ministério de profeta? O profeta, né, dentro do corpo de Cristo, o profeta é o quê? O profeta não é aquele que fala para quem é ateu, viu, gente? O profeta não é aquele, eu tive uma revelação para quem não é ateu, não é adivinho, né? Não é aquelas pessoas, né, que vê o futuro, né, essas coisas, lê tarô, não sei o quê. Não é isso. O profeta, ele vai falar com a igreja. Né? Você observa que todos os ministérios falam com quem? Fala com a igreja, né? Evangelista é o único que fala assim com quem ainda não é igreja, mas está vindo para a igreja, né? Tá trazendo para a igreja. O apóstolo também começa a trazer para a igreja, mas mestre, pastor e profeta fala com quem? Com a igreja. O povo já se converteu. O povo já está na igreja, o povo já é o corpo de Cristo já, né? Então, o que o profeta faz, a gente viu? O profeta é aquele que corrige. O profeta é aquele que aponta o que a igreja está errando. O profeta é aquele que aponta o que vai acontecer se a igreja não mudar. O profeta é aquele que diz que Deus quer que ela mude e que se ela mudar, coisas boas vão acontecer e começa a falar as coisas boas. Isso é um profeta, né? Profeta não é aquele, olha, você vai ganhar um carro daqui a 10 anos. Gente, isso não é profeta não, tá? Pode até ser uma profecia, mas não é ministério de profeta. Por quê? Ministério de profeta precisa visar o aperfeiçoamento do santo. Então, a mensagem dele visa o quê? O aperfeiçoamento da igreja. Eu vou ganhar um carro ano que vem. Isso daí vai trazer aperfeiçoamento para a igreja? Não. Então, a mensagem, né? Todo o trabalho dos 5 ministérios, eles visam o quê? O funcionamento da igreja. Então, é esse o foco, o funcionamento da igreja. A igreja tem que funcionar normalmente, tem que funcionar perfeitamente. Não normalmente, mas perfeitamente. Então, o profeta, ele vai falar o quê? Vai falar mensagens que vão de acordo para um pleno funcionamento do corpo de Cristo. Então, as cartas, eu até dei esse exemplo. Você quer ver um exemplo claro de ministério de profeta? É ler as 7 cartas às igrejas que tem em Apocalipse. Ali, Jesus Cristo está cumprindo o ministério dele de profeta. Ele está falando às igrejas como profeta. Então, profeta é aquilo. O profeta é aquele que fala, vocês estão errados nisso, nisso e nisso. Se você continuar desse jeito, vocês vão perder a salvação. Jesus não está mais aqui com vocês. Ou vocês mudam, ou vocês tal, né? Isso é o ministério de profeta, né? Aquele que corrige, que orienta, fala, cuidado, o caminho que vocês estão indo não é bom, vocês vão se perder, né? O profeta é esse, levantado para realmente dar a palavra que ninguém quer ouvir, né? Que você tá errado, ninguém gosta de ouvir que tá errado, né? Mas o profeta faz isso. E o último, que é hoje que a gente estudou, gente, é o pastor. Então, o pastor é quem, né? Então, a igreja tá ali formada, o corpo de Cristo, né? A gente sabe que a igreja, o que é a igreja? É o corpo de Cristo. O que é o corpo de Cristo? Somos nós, os membros do corpo de Cristo, né? Então, cada pessoa é um membro, né? Então, um é o dedinho do pé, um é o dedo da mão, um é o coração, um é o pulmão, um é o osso da perna, né? Então, cada um é uma parte do corpo de Cristo. Cada um é um membro do corpo de Cristo, uma parte, né? E juntos,
todos nós juntos, somos o quê? O corpo de Cristo, que é um só. Não existem vários corpos de Cristo, é um corpo só. E juntos nós somos o quê? O corpo inteiro de Cristo é o quê? A igreja, né? Então, a gente vê o perfeito funcionamento, né, deles, né? Então, o pastor tá lá para cuidar de quem? Dos membros, né? Para que o membro não adoeça. Imagina, meu braço começa a ficar doente aqui, gente. Eu tô sentindo dor aqui no meu braço, não sei o quê, e eu fico ignorando minha dor? Não, né? Eu tenho que cuidar da minha dor, né? E o pastor é levantado para isso. O pastor, ele é levantado para ajudar aquele membro, né? Para ajudar aquele rebanho, é um determinado número de rebanho que é confiado a ele, né? Para ele cuidar, para ele auxiliar, para ele ajudar, né? Então a gente vê o perfeito funcionamento, né? Então aqui você começa a ver a igreja trabalhando bem com esses 5 ministérios, né? O apóstolo vem, lança os fundamentos da fé, as pessoas creem no que ele falou, ele lançou os fundamentos, então não tem como alguém vir falar algo diferente. Por quê? Porque os fundamentos foram lançados, então eu não vou construir um edifício, ele vai cair. Por quê? Porque os fundamentos já foram dados. Então não há quem me engane, né? Então o apóstolo já lançou os fundamentos. Aí chega lá o mestre, né? Já foi lançado os fundamentos, o mestre chega lá e começa o quê? A ensinar a palavra inteira, né? Para que não haja, né, nenhuma brecha, né? Porque a gente observa que várias heresias são criadas com base em versículos bíblicos, né? E às vezes são versículos que não são importantes, gente. Mas são versículos que deram brecha, deram asa, né, para criar uma heresia. Por quê? Porque a pessoa não entendeu direito o que está escrito ali. Porque a Bíblia não se contradiz, Deus não se contradiz, né? Mas a pessoa não entendeu direito, começa a ensinar errado e aquele que está ouvindo começa também a aceitar aquilo que está sendo falado. E é por isso que Deus, Jesus, levanta o ministério de mestre, né? Para que não haja esse problema, para que a gente conheça a palavra inteira, a escritura inteira, para que ninguém venha nos confundir, para que ninguém venha falar coisa que não é, coisa que não está escrito ali, né? Então o mestre vem e ensina ali, né? Então a gente vê que também tem um evangelista ali, né? No corpo de Cristo ali também tem um evangelista. Por quê? Porque tá tendo um movimento. Começou um movimento, tá tendo uma pregação, tá tendo um ensino bíblico, tá começando a ter um movimento. Passou alguém na rua, tá olhando aqui e fala, nossa, mas que coisa estranha, deixa eu ir lá assistir. Essa pessoa nunca ouviu falar sobre Cristo. Aí o que era o certo acontecer? Né? O certo era isso acontecer, a gente não vê isso acontecendo, mas era o certo, né? O certo acontecer era o quê? Tem alguém lá em cima que tá dando um ensino bíblico, tá ensinando alguma coisa ali. Chegou uma pessoa nova, você tá vendo com uma pessoa nova? A pessoa que tem um ministério de evangelista devia ir falar com essa pessoa. Devia começar a converter essa pessoa, né? Para que ela então sente e comece a participar do ensino bíblico. Mas primeiro ela tem que ser o quê? Ela tem que ser convertida. Senão aquela pessoa vai sentar lá, vai ouvir ensino bíblico e não vai ser falado nada, né? Às vezes é um ensino que não está sendo falado sobre a salvação. Aí a pessoa vai embora e não ouviu. Não ouviu sobre Jesus, não ouviu sobre a salvação, né? Isso é errado. Isso é errado. Devia ter hoje dentro dos templos religiosos essa postura que eu tô falando. O certo era isso. O certo era o pastor tá lá em cima, igual, por exemplo, às vezes você vai na igreja, o pastor, né, no templo religioso, o pastor tá lá em cima falando sobre Salomão. Aí chega uma pessoa que nunca ouviu falar sobre Cristo. A pessoa senta lá, ouve o dia inteiro. Aí no final ela vai embora, gente. Ela não foi evangelizada. O que era o certo? O certo era ter uma pessoa separada para ficar de olho. Quem é novo, quem chegou, essa pessoa tem um ministério de evangelista, né? Ou realmente ela tem o ID, né? Todo mundo tem o ID, né? Então ela tem que evangelizar de qualquer jeito, dar as boas notícias ainda que, né? Então ela vai e prega para essa pessoa, né? Porque ela precisa receber esse fundamento, né? Essa mensagem, senão ela vai sair de lá sem saber nada. Isso era o correto, né? Então o ministério de evangelista é para isso. É para pregar para esses que estão chegando, porque tá tendo um movimento, tá tendo algo diferente. As pessoas vão sentir curiosidade, vão lá ver, o que é isso que tá acontecendo aí? Então tem que ter alguém com o ministério de evangelista, né, ou com o evangelismo ali, para ir pregar para essa pessoa se converter, para ela saber o que ela tá fazendo ali, senão ela não vai nem saber o que ela tá fazendo ali, né? Era o correto, mas isso a gente não vê, infelizmente, né? Mas era o correto acontecer. Então isso é o ministério de evangelista. O evangelista vai falar com quem? Com quem ainda não conhece a Deus, com quem ainda não é ateu.
com quem ainda não é ateu, com quem ainda não é crente, com quem ainda é ateu, né? Com quem ainda não creu, né? Ainda que tenha ouvido, né? Mas não creu. Então a pessoa tem que falar com essa pessoa, né? Então, isso é o ministério de evangelista. O profeta eu já falei também, né? Que é aquele que vai corrigir a igreja, falar o que a pessoa está fazendo errado, certo, né? E o pastor é isso que a gente estudou hoje, né? Porque essas ovelhas, né? Elas precisam ser apacentadas, né? Elas vão estar ali recebendo a palavra de Deus, é claro. E é assim, gente, não é receber a palavra de Deus eternamente, sabe? É o que Paulo diz. A gente tem que receber a palavra de Deus ao ponto da gente começar a ensinar também. Não é assim, né? A gente recebe, depois a gente tem que passar adiante. Não é só ficar sentado recebendo, não passar adiante, né? Não passar mais para ninguém, né? Não. Então, o pastor, né? Essas ovelhas ali, com o tempo elas vão ficando cansadas, né? Porque elas estão recebendo bastante a palavra, tudo. Só que a vida continua. A vida continua, aflições vêm, né? E a palavra de Deus diz isso, tereis aflições. E elas começam a ficar exaustas, aflitas, e precisa ter alguém ali, sabe? Precisa ter alguém ali de perto, né? E Jesus teve esse cuidado de separar ministérios para isso, para cuidar das ovelhas dele. Porque ele sabia que existiriam pessoas que ficariam cansadas, né, dessa luta. Eu tô doente. Eu perdi meu marido. Então essas pessoas precisam ser apacentadas, né? E esse é o ministério de pastor, né? Esse é o ministério de pastor. O correto mesmo era ter um funcionamento da igreja dessa forma, né? Um funcionamento da igreja onde o ministério de pastor fica separado só para isso, para não pesar sobre ninguém, né? Existiria o ministério de pastor, onde a pessoa seria chamada, né? Esse é o pastor. Aí ele vai para uma sala e conversa com a pessoa e ele é só para isso, só para orientar, né? Teria o mestre ali para ele ensinar, ele ficaria o quê? Só ensinando, né? Teria o evangelista, que é aquele que vai ficar de olho, chegou alguém novo, vou lá evangelizar esse novo, né? Então deveria ter isso, essa organização, né? Se tivesse essa organização, gente, nenhuma ovelha ficaria como fica hoje. Nenhuma ovelha ficaria. Mas a verdade é que a gente vê uma certa concentração, né? De poder, sei lá o que é. A gente observa uma certa concentração nos lugares, né? E até um certo desvio da finalidade, não sei. Mas o certo era isso, gente. Olha que organização que seria, que extraordinário que seria, né? Se tivesse ali, por exemplo, um mestre ensinando a palavra de Deus, para todos ali já convertidos, já sabem o que está sendo falado. Chegou alguém novo, a pessoa lá de cima tem um ministério de evangelista, desce correndo e vai falar com esse novo que chegou para evangelizar essa pessoa, converteu, senta, assiste a aula. Enquanto isso, o pastor tá lá na sala atendendo pessoas, né, que precisam falar, né, ou um outro horário ele separa só para ele atender pessoas, para não ficar pesado para ninguém, né? Imagina, dessa forma não ficaria pesado para ninguém. Não ficaria pesado para o mestre, porque ele tá cumprindo a função dele, não ficaria pesado para o pastor, porque ele tá apacentando as ovelhas, não ficaria pesado para o evangelista, né? Não ficaria ruim para as ovelhas, porque as ovelhas iam se sentir cuidadas, iam se sentir, né, protegidas, né? E elas iam ter discernimento sobre as coisas, né? Elas iam realmente entender do que se trata, né? A mensagem da salvação, a mensagem de Cristo, todo o evangelho, né? Então é isso, gente. Amém. E semana que vem, então, tá? Vai ter uma aula extra e eu vou falar sobre presbítero, sobre bispo e sobre diácono, tá bom? Então, amém, gente. Que Deus abençoe a todos nós. Um bom descanso a todos, tá bom? Vou perguntar no Meet se alguém tem alguma dúvida. Eu vou desconectar o Facebook, o Instagram e o YouTube, tá bom? Se tiver alguma dúvida, é só deixar no vídeo. Até amanhã, aula de amanhã, com a graça de Deus. Amém, viu? Deus abençoe.